Olá, bem-vindos à aula 3. Nesta aula, nós vamos aprender sobre paralelas seccionadas por uma transversal e o teorema de Tales. Vamos lá, então. Paralelas cortadas ou seccionadas por uma transversal. Cortadas ou seccionadas são equivalentes nas palavras, aos significados delas. Aqui nós temos as paralelas R e S. As paralelas R e S. Isso significa que elas não são inclinadas uma em relação à outra. E aqui nós temos um conjunto de 8 ângulos. 4 aqui em cima, o A, B, C e o D. E 4 aqui embaixo, os ângulos E, F, G e H. Esses ângulos são possíveis por causa da transversal T. Nós temos as retas R, S e T. As retas a gente coloca como letra minúscula o nome delas. E os ângulos a gente está também colocando assim, minúscula, com o circunflexo de ângulo, para dar nome aos ângulos. Diante desta figura, nós temos algumas classificações para fazermos. Ângulos externos. Os ângulos externos são aqueles que estão para o lado de fora, em relação às retas paralelas. Aqui nós temos o interior, né? Ângulos interiores, ângulos exteriores estão aqui e aqui, ó, acima da reta R e abaixo da reta S. Então, os ângulos externos são o ângulo A, o ângulo B, o ângulo H e o ângulo G. Esses são os ângulos externos. Já os ângulos internos são aqueles que estão entre as paralelas R e S. Então, é o ângulo D, o ângulo C, o ângulo F e o ângulo E. Temos também ângulos colaterais. Colateral significa mesmo lado. Então, os ângulos colaterais são o A, D e F, que eles estão à esquerda da transversal T. E o outro conjunto de ângulos colaterais são o B, C, F e G. São esses os ângulos colaterais. Ou eles são colaterais ou eles são alternos. Colaterais mesmo lado, alternos lados distintos em relação à transversal T. Então, ângulos alternos, G e H são ângulos alternos. O ângulo F e o ângulo D são alternos. Nós temos ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes são aqueles formados que têm correspondência, por exemplo, o A e o E. Eles estão na mesma posição quando cortadas na transversal T. Eles estão nas respectivas retas R e S para formar os ângulos, né? O ângulo é formado por duas retas, segmentos de retas. Então, os ângulos correspondentes aqui, nós temos os conjuntos A e o ângulo E. Nós temos o ângulo D e o ângulo E que são correspondentes. Temos o ângulo B lá em cima e o ângulo F que são correspondentes. E o ângulo C e o ângulo G. Isso significa que cada parzinho desses, por exemplo, o ângulo C e o ângulo G, são correspondentes e eles, portanto, têm a mesma medida, eles são congruentes. Ângulos opostos pelo vértice não é exatamente uma novidade, o outro professor já explicou. Nós temos aqui, quando há um encontro entre retas, um ponto que a gente está chamando de vértice. Opostos pelo vértice são esses, por exemplo, o ângulo H e o ângulo F. Nós temos todos os ângulos opostos pelos vértices, o ângulo A e o ângulo C, ângulo B e o ângulo D, ângulo E e o ângulo G, o ângulo F e o ângulo H. Então, nós temos todos esses conjuntos. São 8 ângulos que formam pares de opostos pelo vértice. O ângulo H, o ângulo F, o ângulo G, o ângulo E, o ângulo D e o ângulo B, e o ângulo C com o ângulo A. Esses são opostos pelo vértice, portanto eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Nós temos também ângulos alternos internos.
D e F, C e E. D e F, C e E. O que isso significa? Eles estão internamente, né, porque eles estão entre as retas R e S, e também eles são alternos, porque o ângulo C e o ângulo E, eles estão em lados opostos em relação à transversal T. E a mesma coisa acontece com o D e o E, o F. Então, se alguém te der o ângulo C, mas não te der o ângulo E, você tem automaticamente que saber que o ângulo C e o ângulo E são congruentes. Então, você vai ter, dado um dos ângulos, o outro você consegue identificar também. Ok? E temos os ângulos alternos externos, que são B e o H, o A e o G. Nós temos o B e o H. O B está do lado direito da transversal e o H está no lado esquerdo da transversal. E ambos estão para o lado externo, né, entre relação às retas R e S. E nós temos também o ângulo A e o ângulo G. Eles também estão em lados opostos em relação à transversal da reta T. E eles são externos também. Eles não estão entre a reta R e S. Dadas essas definições, vamos considerar duas retas transversais em relação a um feixe de retas paralelas. O feixe de retas paralelas está ilustrado aqui na figura. Essa porção de retas que são paralelas entre si. As transversais são todas essas retas que cruzam, que encontram essas retas do feixe em vários pontos. Ok? Então, a T1, T2, T1 linha, T1 duas linhas, T1 três linhas são retas transversais. Mas as retas principais que a gente está considerando são as retas T1 e T2. As retas a lápis, T1 linha, T1 duas linhas e T1 três linhas, são retas auxiliares para mostrar uma propriedade que eu já mostrarei para vocês. E essas retas a lápis aqui são paralelas e determinam na reta transversal T2 triângulos congruentes, pelo caso ângulo, lado, ângulo. Vamos identificar lá em amarelo. Nós temos o triângulo, a reta T1 linha, que está passando pelo ponto A'. Né? O ponto A', ele é um correspondente em relação ao vértice A. São vértices, né? Cada ponto que você tem aqui no encontro entre as retas transversais e as retas paralelas do feixe são pontos, a gente pode chamar de vértices também. Então o ponto B é correspondente ao B', o C em relação ao C' e assim por diante. E aqui, passando pelo ponto A', nós temos a reta T1'. A reta T1' é a reta que é paralela à reta T1, e eu estou transferindo essa reta, estou deslocando, estou transladando esta reta T1 para chegar ali, no ponto A. E quando eu translado, eu tenho que eu transferi a medida de x, que é em relação ao segmento AB, para o próximo segmento. Eu coloquei aqui B duas linhas, o próximo vértice que é formado aqui embaixo, do lado esquerdo. Então, como é uma paralela, ela mantém os ângulos, paralelos cortados por transversais. E, portanto, o x vem para cá junto, e esse ângulo 2 risquinhos é conservado pela translação dessa reta. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um triângulo com um ângulo 2 risquinhos e um ângulo 1 risquinho, que eu defini como sendo um risquinho, só para a gente continuar com essa definição. Eu fiz também aqui no desenho a reta T1'. Essa reta T1' passa pelo ponto C'. Esse ponto C'
Portanto, tem uma reta que forma um triângulo, o triângulo C', D' e D duas linhas, que eu defini como D duas linhas. E essa reta T1' também é paralela à reta T1 e à reta T2. T1', aliás. Então, T1, duas linhas, ela passa por C' e é paralela, né, à reta T1. E na reta T1, eu fazendo essa translação da reta T1 para T1, duas linhas, eu conservei a medida X do segmento CD. Nós estamos fazendo um segmento, um feixe de retas paralelas que tem a mesma distância. E distância entre retas, eu coloquei aqui a lápis, é o comprimento do menor segmento que você consegue que seja perpendicular às retas consideradas. Então, D1, D2, D3, D4, D5 e D6 são as respectivas medidas e elas são iguais, né, porque a gente definiu como iguais. Então, as distâncias entre as retas não se alteram. Aqui a gente está definindo como as mesmas. Portanto, dado essa condição, esse segmento X do CD é o mesmo que o X do AB, do segmento AB. E esse X ele vem para cá no triângulo C', D', D duas linhas, conservando porque é paralelo cortado por transversais. Então, conserva o X. E paralelas conservadas por transversais, ângulos, né, elas são ângulos correspondentes. O ângulo dois risquinhos, que não foi desenhado, mas é o mesmo dois risquinhos que conserva lá de cima, né, no vértice B. Tem aqui no vértice D também. E ele vem parar aqui, no triângulo em amarelo, pintado aqui para vocês. E perceba que tem um ângulo dois risquinhos, um ângulo um risquinho, que é o mesmo desse risquinho, o ângulo um risquinho aqui do vértice A', é o mesmo que o do C', do vértice C', portanto, esses ângulos aqui, eles estão com uma condição muito clara dos casos que eu passei na aula passada para serem congruentes. Então, o ângulo, o caso é ângulo, lado, ângulo, eles têm em comum, LAL. É o que eu escrevi neste texto aqui que eu mostro para vocês. Isso vai acontecer também, eu já falo mais sobre ele. Isso vai acontecer também quando eu faço outra paralela à reta T1, que vai ser T1 três linhas, paralela a essas outras duas aqui também, por consequência. Vai acontecer a mesma coisa, o X de lá vem para cá, o ângulo dois risquinhos vem para cá também, conservando, e o ângulo um risquinho também, eles são conservados aqui em cima, nos vértices de cima. Portanto, isso dá para fazer em outras retas e outros pontos correspondentes a esses alápis, assim, essas retas alápis. E isso mostra que tanto a reta T1 quanto a reta T2, que são as retas principais aqui que a gente está considerando, elas são cortadas no mesmo número de partes e também elas são cada parte em suas retas são congruentes. E, portanto, o segmento A', B' tem a mesma medida que o segmento C', D', que o E', que o F'. Lá na reta T1, o segmento AB tem a mesma medida que o segmento CD, DE, EF, todas as partes desta reta são congruentes entre si. Da mesma coisa na reta T2. Então é isso que eu escrevi nesse texto enorme aqui, né? É o que eu já expliquei anteriormente, então eu vou passar por ela. O Teorema de Tales é um teorema muito importante que muitos já devem ter visto na escola, mas o que ele diz? Que a razão entre as partes, por exemplo, o AC e o EG,
O AC e o EG aqui na reta T1, AC e EG, são dois segmentos, duas partes da reta T1, da reta transversal T1, dentro do contexto de cortar um feixe de retas paralelas. Então, o AC e o EG são partes de T1. O A', C', e o E' e o G'. Então, o A' e o C' são os correspondentes, os segmentos correspondentes, A', C', E', G'. Então, são partes da transversal T2. O que o teorema diz? Que o AC, a razão entre partes de T1 e T2, são iguais aos correspondentes razões dos segmentos correspondentes. A linha C' está correspondendo a C. E', G' está correspondendo EG. Então, a razão entre AC e EG tem que dar mesmo resultado que a razão entre a linha C' e E', G'. Então, vejam só. A linha AC está para EG, assim como a linha C' está para E', G'. Eu posso passar o EG multiplicando, a linha C' dividindo. São equivalentes, esse sinal aqui, esse símbolo significa de equivalência. Então, a gente pode usar também a lápis dessa mesma forma aqui que está colocado para vocês. Atentar, que AG, com AG para AC é a mesma coisa, tem que dar a mesma razão que a linha G' por a linha C'. São formas diferentes de ver esse teorema. O teorema que eu coloquei, o principal é que AC está para EG, mas também nós podemos pegar outros pares correspondentes. O AG é o maior segmento aqui, dividido pelo AC, que é um segmento menor, tem que dar igual as razões entre eles, tem que dar igual as razões dos respectivos, daqueles que estão correspondendo. O A', C', o A', o G' está correspondendo o AG. E o A', C' está correspondendo o AC. Então, isso que essa parte aqui está dizendo. Então, tanto faz eu pegar porções menores e comparar. Porções não, a gente está falando de segmentos de reta. Segmentos de reta dentro de um feixe de retas paralelas. Então, uma parte aqui, pode ser o feixe de retas paralelas, pode ter duas retas paralelas, pode ter três retas paralelas, assim por diante, conforme for passado num exercício para vocês. Então, tanto as razões AB está para BC, como a linha B' está para B', C', como também a AC está para AB, assim como a linha C' está para B', C'. É uma ideia que eu estou passando para vocês. Agora vamos passar para exercícios para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Vamos passar exercícios então. Os exercícios que eu seleciono estão nesse livro, Fundamentos de Matemática Elementar, volume 9, e na página 52 nós temos o exercício 102. Na figura ao lado, os triângulos ABC e CDA são congruentes. Calcule x e y. O que está em lápis fui eu que coloquei. Vamos primeiro notar que a diagonal AC é um lado comum entre os triângulos ACD e o triângulo ABC. O triângulo da esquerda e o triângulo da direita aqui tem o lado AC em comum. Então eu já coloquei isso logo de cara. O alfa que eu coloquei aqui, depois a gente descobre por que eu coloquei. Que caso de congruência que é esse? É o caso lado, lado, lado. São três lados em comum.
o exercício já deu que os lados um risquinho, os lados dois risquinhos são iguais, respectivamente. Agora, a gente complementa que o lado três risquinhos é um lado incomum, e isso é uma congruência. Como é que eu descubro que ângulos que são correspondentes? Eu vou olhar para os lados. Entre o lado 1 risquinho e o lado 3 risquinhos, tem os 120 graus. Então, 1 risquinho e 3 risquinhos, 2x no triângulo de ACD, do lado direito, né? Então, 2x é igual a 120 graus, como eu coloquei aqui. E para eu descobrir quem que é o correspondente do 27 graus. O 27 graus está entre o lado 3 risquinhos e o lado 2 risquinhos. 3 risquinhos e 2 risquinhos, o que está no outro triângulo é o 3y. Então, 3y igual a 3y igual a 27 graus. Então, por esse caminho, a gente descobre que 3y é igual a 27 graus e 2x igual a 120 graus. Perceba o seguinte, como nós temos 27 e 120 e 27, então esse ângulo é o mesmo que esse. Para dar 180 graus, na soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente descobre que esse ângulo alfa é igual àquele ângulo alfa ali de cima. Portanto, nós podemos concluir que o AB e o CD, lado AB e o lado CD, que são esses inclinados, eles são paralelos. E o lado BC e o lado AD são paralelos também. Então esse exercício não precisa... Ele mistura as duas aulas que a gente viu. Paralelas cortadas por transversal. Mas aí você tem que garantir que são paralelas. E esse é o raciocínio que você descobre. E também dá para descobrir fazendo... depois que você tem que entender que os triângulos ABC e CDA são congruentes, aí você descobre que são paralelos. Então, esse é um caso de alternos internos também. 120 é alterno interno de 2x e 27 graus é alterno interno de 3y. Próximo exercício é o exercício 417, que está na página 188, e a solução dele é por teorema de Tales. Portanto, na figura, calcule o valor de x. Ele está disfarçado de... É um exercício que não está conforme eu tinha desenhado há pouco, não parece um feixe de retas paralelas, mas uma reta para uma reta, outra reta, outra reta. Por que são paralelos? Porque na mesma reta aqui, que tem o lado de 18 e de 12, não coloca unidade de medida aqui no exercício, que nesse caso não precisa. Você percebe que se eles fazem 90 graus, então eles não são inclinados um em relação ao outro, eles são, portanto, paralelos. Então, paralelo cortado por transversal. Quem são as transversais? O lado que tem, a reta que tem o x e o 16 de lado, e a reta que tem esses segmentos de 18 e 12 de lado. Então, usando o teorema de Tales, uma forma de ver o teorema de Tales x está para 16, assim como 18 está para 12, são os respectivos lados, né, o x é respectivo ao lado 18, ordem, né, e o 16 é o 12, porque estão entre os respectivos feixes, os feixes, o feixe 1, o feixe 2, o feixe 3. Então, entre o feixe 1 e o feixe 2 tem o lado x e o lado de 18. E entre o feixe 2 e o feixe 3 tem o lado de 16 e o lado de 12. Então, fazendo essa multiplicação cruzada, 12x igual a 16 vezes 18, e você chega aqui e dá x igual a 24 de medida. Próximo exercício é o exercício 426, que está na página 190 do livro. Determine x e y, sendo R, S e T retas paralelas. Então eu reforcei aqui em caneta R, S e T, e nós temos a resolução dele. A resolução dele ela é um pouquinho mais complicada. Perceba que nós temos que usar o teorema de Tales,
Mas agora nós temos dois pares para comparar, para usar. Nós temos o par de reta dessa reta com essa reta e depois essa reta com essa reta. Como assim? Vamos para o primeiro par. X está para 12, o segmento maior está para o segmento menor. Então, o segmento de lá, x menos 7 mais 2, que dá x menos 5, está para x menos 7. Então, o maior está para o maior está para o menor. Então, nós colocamos uma igualdade. Fazendo a conta, né, nós chegamos numa equação de segundo grau. Numa equação de segundo grau, o coeficiente A é o que está antes do x ao quadrado, o coeficiente B é o que está antes do x, e o coeficiente C é o que a gente chama de variável independente, que não tem x. Fazendo delta e usando a fórmula de Bhaskara, a gente chega aqui, x linha igual a 15, x duas linhas igual a 4. 15 e 4 são números positivos, então a gente tem que considerar os dois casos. Então o x tem dois números possíveis. O próximo par que a gente vai comparar é o feixe 2, né, e o feixe 3, a transversal, né, 1, 2 e a transversal 3. Então aqui nós temos que o maior, que é x menos 7 mais 2, está para o menor, que é x menos 7. Né? Eu estou usando aqui o lado direito dessa fórmula. Assim como 20, que é o segmento maior do correspondente ali da outra transversal, está para o menor, que é o y. Então, esse é um segundo caso de se enxergar o teorema de Tales. Antes a gente estava comparando o segmento de cima com o segmento de baixo, e o de cima e o de baixo, colocando uma relação de igualdade. Agora a gente está comparando, fazendo a outra opção do teorema de Tales. O maior está para o menor, o maior está para o menor. Então, nesse caso aqui, a gente tem essa fórmula, e nessa fórmula a gente tem x e y, né? A gente faz aqui a multiplicação cruzada, e vai estar o y, a gente vai isolar aqui depois, ó, y está multiplicando x menos 5 passa dividindo, e o y fica sozinho, porque o y é o que a gente quer encontrar, né? Então, quando a gente quer encontrar uma variável específica, a gente isola ela especificamente. Como o x tem dois valores possíveis, eu coloco para x igual a 14, eu só substituo no lugar do x, eu coloco 15, então 20 vezes 15, menos 7, que dá 8, dividido por x menos 5, que dá 10. Daí fica 16 como uma possível resposta de y. E a outra resposta possível de y é para x igual a 4, y vai ser 20, aí substitui o x aqui, né, no lugar do o 4 no lugar do x, vai ficar negativo em cima, negativo embaixo, mais menos com menos dá mais. Então deu dois números possíveis também para y, 16 e 60. São números positivos. Se algum deles fosse negativo, a gente descartaria, porque daí não existe medida negativa aqui, né? Só positiva de unidade de comprimento. Então é isso que eu tinha para essa aula de hoje. Muito obrigado, um abraço, dúvidas, estou à disposição.